Residência de enfermagem da UERJ, especificamente de saúde da família e de enfermagem obstétrica. Se você está de olho nesse edital, talvez você também esteja em preparação para o ENAR e outros editais. E eu tô aqui hoje para te acalmar de que a sua preparação para o ENAR vai servir muito para a preparação da UERJ. Eu preciso só te fazer alguns apontamentos para você ajustar a sua preparação, mas nós vamos fazer isso tudo alinhado com o histórico da banca. Se você não me conhece, eu sou a professora Ana Tavares Vieira, eu sou enfermeira, especialista, mestre doutorando em enfermagem e saúde pública, tenho uma relação íntima com a UERJ, porque eu me formei lá, fiz mestrado lá, terminando doutorado lá, só não fiz residência, fiz na Unirio. E a residência de saúde da família, eu fui coordenadora pela Prefeitura do Rio de Janeiro de 2015 até o final de 2018. Então, eu fico muito feliz de te ajudar a entrar num programa que eu tenho tanto carinho. Bem, vamos lá. Você conhece a prova de residência da UERJ? Eu analisei as últimas 5 provas para poder você entender exatamente aonde você está se metendo e te dar orientações conforme o histórico real da banca. No final do nosso encontro, você vai estar apta a responder 3 perguntas. Se você está estudando na fonte certa, se você sabe o que precisa estudar primeiro e se você consegue transformar o seu conteúdo em acertos para esta prova. Primeira coisa que a gente viu como mudança. A prova aumentou de tamanho. Em 2022 para 2023, ela subiu de 30 para 40 questões. Teve também um acréscimo do tempo de prova. Eram 2 horas e passou para 2 horas e meia. Só que o que acontece? Na hora de calcular o tempo por questão, isso não representou um grande avanço. Na verdade, você continua com 3 minutos por questão, que é basicamente o que a gente vê nos editais de forma geral no país. Sendo que esses 3 minutos não são bem 3 minutos, são 2 minutos para você resolver a questão e 1 minuto para você colocar no cartão resposta. Lembrando que eu sempre vou te recomendar fazer 2 leituras de cada questão. Uma primeira leitura é para você ver qual é o assunto da questão, que você vai abrir a gaveta mental de conhecimento, e a segunda leitura que você vai resolver de fato. A segunda leitura, inclusive, te protege de erros de interpretação. Então, começa aplicando desde agora esse treinamento de questão. E é treinamento. Se você não começar a fazer desde agora, a chance de você não fazer na hora da prova é muito grande. 5 blocos permanecem e o peso de cada um muda. O que que acontece? A prova da UERJ é uma prova que eu falo que é uma prova fechadinha. Por quê? Quando a gente olha o edital dos últimos anos, você se depara com uma lista de referencial teórico que já está atrelada a qual conteúdo você precisa estudar. Eles colocam até o link da referência bibliográfica. Isso eu acho ótimo, diferente do Enário, que é uma lista corrida de temas. Por quê? Se nós temos o referencial teórico fechado, tira a chance da banca argumentar em recursos que, mas segundo a nota técnica da Sociedade Brasileira, segundo essa versão do Manual do Ministério, não existe isso na prova da UERJ. Então, isso para nós, concurseiros, é maravilhoso, que você tem que somente estudar aquele referencial que ele colocar. Outra coisa, o edital já traz pra gente o número de questões que nós temos em cada um dos blocos. 5 questões. E aí vamos aqui a minha ponteira colorida. 5 questões de ética, olha aqui a legenda aqui embaixo. 5 questões de SUS. Teve um aumento de 10 questões de políticas públicas de saúde no ano passado e 10 de enfermagem de saúde da família e enfermagem obstétrica. A distribuição, ela é fixa, mas de número de questões, mas os temas eu não consigo te dizer, olha, sempre vai cair isso daqui. A gente consegue sim delimitar um macrotema, mas você precisa estudar ele com mais qualidade. Para de só ficar memorizando as coisas. Você tem que saber o que você está memorizando, e eu vou te dar um exemplo ainda hoje. A banca repete os eixos, mas não repete as perguntas, que é o que eu estava tentando te explicar no slide anterior. Por exemplo, a gente vai sempre encontrar 5 questões de legislações de enfermagem. Agora, quais são as questões que mais caem? Se você olhar as últimas provas, você até percebe que ele gosta muito de leis profissional, de código de ética, mas o que especificamente de cada uma dessas legislações ele vai cobrar, não tem. Então, você precisa ler todo o PDF, é isso que eu oriento para minhas alunas. Tem alguns resumos? Tem. Mas legislação de enfermagem você lê na íntegra, assim como a Lei 8.080, 8142 e os artigos da Constituição Federal no que diz respeito ao SUS. Falando de SUS, pegar minha ponteira, também vai cobrar basicamente
pacote política pública de saúde, percebi que cai tuberculose na maioria das provas, cai imunização e saúde da criança, diabetes e hipertensão, mas isso aqui acompanha todos os editais do país, na verdade. E aqui a observação que eu quero que você anote desse encontro de hoje. Se você ajustar isso aqui, já valeu você ter assistido até aqui. Por quê? A prova da UERJ, ela solicita duas referências bibliográficas, em que uma vai falar de territorialização e a segunda de coordenação do cuidado. Coordenação do cuidado, especialmente, vocês normalmente não sabem o que é. E aí sempre cai uma questão desse assunto. Se você parar para ler o referencial teórico, tanto de territorialização quanto de coordenação do cuidado, você garante aí duas questões que a maioria das pessoas podem errar. Obviamente que eu já vi questões fáceis de territorialização, quando você entende o que é a microárea do ACS, fica fácil você deduzir, mas você pode ter uma questão difícil esse ano. Então, o ajuste que você precisa fazer para ser PUERJ, especialmente, são essas duas referências, independente se você for de saúde da família ou de enfermagem obstétrica. No ano passado, eu disponibilizei essa aula gratuitamente para a comunidade. Eu posso fazer isso de novo para ajudar vocês. Deixa aqui nos comentários para eu saber se você precisa desse apoio ou não. Mas eu quero deixar bem claro que são dois pontos que não caem nas outras provas, mas caem na prova da UERJ. E por fim, saúde mental e apoio matricial. Só uma observação aqui, entenda o que que é matriciamento. Não decora só, não. Tenta entender, porque a gente tem questões aplicadas que não demandaram a memorização. Na verdade, a CEPUERJ não gosta muito de só memorização. Ela quer que você mostre que entendeu o conceito. Tanto é que são algumas provas que vocês reclamam bastante pelo rigor. Material desatualizado produz segurança falsa. Primeiro, a gente tem um referencial do ano passado que eles podem sim repetir, mas nós só vamos ter certeza quando sair o edital desse ano para você ver exatamente qual a referência que eles estão solicitando o estudo. Dito isso, porque se você olhar os últimos anos, existe uma desatualização, é, porque as coisas avançaram, né, gente? É isso. Antigamente era a rede de atenção materna infantil, hoje a gente já tá com a rede Aline. Vai seguir rede Aline porque não mudou, mas a gente tem atualização de mamografia, tem de rastreio de câncer do colo do útero com DNA HPV. Isso pode tudo vir na lista de referencial teórico. Então, preste atenção quando sair o edital. Obviamente, quando sair, eu vou fazer essa análise para você e vou te dar de presente, bonitinho, ainda com outro bônus que eu vou te falar no final do encontro de hoje. O edital define a fonte de forma soberana. Uma coisa que eu quero que você entenda também é que edital tem força de lei. Como assim? Vou explicar. Suponhamos que a UERJ ficou muito doida e resolveu cobrar Rede Cegonha ao invés de Rede Aline. Mas, professora, a Rede Cegonha está desautorizada, ela não pode fazer isso. Pode. Pode, meu bem. Pode. Inclusive, isso é uma das piores coisas do mundo do concurso público, quando o edital resolve pegar uma bibliografia desatualizada e colocar lá na lista. E aí eu fico doida tendo que organizar tabelas comparativas para você, porque aquele edital resolveu citar uma coisa que não existe mais. Então, assim, se tiver lá, é para estudar. Esse conselho vale para todas as bancas, tá? Não é só para ser ProErd, não. Porque quando a gente tem conflito de referências, o nosso papel enquanto concurseiro é saber qual é o conflito e resolver a questão segundo o enunciado. Isso quando ele não fala o referencial bibliográfico. No caso da UERJ, ela já nos conta, mas você precisa sim tomar esse cuidado. Espera a publicação que eu vou fazer uma outra aula e vou explicar tudo isso com com o que está vigente no ano 2026. Na CEPUERJ, conhecer é apenas o começo. Uma coisa que eu também já comentei, só quero reforçar, é que não tente memorizar tudo. Faça as questões anteriores para você perceber o padrão da banca, o tipo de enunciado que você vai enfrentar, o tipo de alternativas que podem ser complexas. Não é uma prova de decorepinha, de resuminho, de mapeamento mental. Precisa ter alguma qualidade nesse estudo para você garantir o máximo de pontos e segundo a referência que eles escolheram. Mas eu queria comentar, na verdade, era disso daqui. Por exemplo, uma coisa que eu aconselho os meus alunos do CDC é memorizar as ações privativas do enfermeiro. Isso porque a gente faz prova para enfermeiro, normalmente nós somos cobrados nas nossas próprias atribuições. Entretanto, quando você entende com qualidade quais são as atribuições privativas do enfermeiro, fica muito mais fácil você deduzir as outras alternativas. Por exemplo, o que é atividade privativa do enfermeiro? Observação e reconhecimento de sinais e sintomas. Só nós fazemos isso ou o técnico de enfermagem também faz?
faz, o técnico também reconhece. Higiene e conforto. Os técnicos fazem muito mais isso do que nós, enfermeiros. Ih, olha a luz aqui acendendo e apagando. Consulta de enfermagem que demanda um raciocínio fisiopatológico, aí realmente é ação privativa do enfermeiro. Até porque na consulta de enfermagem, a gente vai pegar todos os achados semiotécnicos do exame físico, ou da análise do prontuário, ou da anamnese com o paciente, o usuário ou a sua família, e vai atribuir um significado através do diagnóstico de enfermagem. Ou o nome feio disso, taxonomia. Anota aí, porque quando nos pergunta taxonomia, você se confunde com o conceito. E aplicação da oxigenoterapia. Essa aplicação não tá à toa, não, tá? Está escrito aplicação. Você instalar. Não está escrito prescrição. Se é aplicação, o técnico de enfermagem pode fazer sim. Percebeu o que eu quero dizer? Não só decore, interprete. Seu material está atualizado? Por exemplo, qual rede foi instituída pela portaria 5.350/2024? A gente sabe que foi a rede Aline, mas já pensou se eles não colocam a rede Aline e colocam a rede Cegonha ainda? Então a gente vai tomar cuidado com isso quando sair o edital, mas eu aviso você conforme eu já te prometi. Por favor, uma coisa que vocês erram demais. Meu Deus do céu. Lista de questões. Quando você fizer uma lista de questões, por gentileza, questão que você errou tem que ser corrigida. E não é só corrigida, vou ver qual é o gabarito. É entender por que aquela resposta está certa e por que as outras respostas estão erradas. Porque quando você faz essa busca teórica, você para e vai consultar o seu material teórico para entender isso, você está assimilando o conhecimento. Uma coisa é você ler e aprender. É o que acontece quando você somente olha o gabarito. Outra coisa é você ler, entender, buscar o referencial, ler novamente, assimilar, entender porque as outras estão erradas e fazer de novo e acertar. Entende que é muito mais denso do que eu somente olhar se está certo ou está errado. Você sabe explicar por que essa alternativa está certa e as outras três estão erradas? Não marque bobeira nisso. Questão errada é um diagnóstico da sua lacuna, que pode ser diferente de mim, que pode ser diferente de outro aluno, de outra enfermeira, mas você precisa achar as suas lacunas de conhecimento e tratar de cada uma delas como se fosse uma ferida. Eu sei que a metáfora é meio esdrúxula, mas é basicamente isso. Vários dos meus alunos chegam para mim com diversas feridas. E conforme a gente vai fazendo os simulados, a gente vai cuidando de cada uma delas, entendendo que não necessariamente a sua lacuna é igual do restante da turma. Nós somos únicos nesse mundão. Seu estudo está pronto para ser PUERJ? Aqui algumas perguntas para você refletir como você tem organizado isso até então. Você tem a matriz das 5 áreas que você analisou segundo os referenciais bibliográficos dos últimos anos? Você sabe quais as fontes que precisam de atualização com o avançar dos anos, caso você tenha pego especialmente um edital mais antigo? Você diferencia conteúdo teórico das revisões necessárias das questões que você tem que fazer. Lembrando que eu recomendo que você faça uma média de 100 questões por tema, para você ser apresentado a todas as formas possíveis de cobrança e não ser pega de forma desprevenida lá na prova. Você registra por que você errou a questão, você corrige isso, volta ao material teórico, para você realmente até se cansar fazendo isso, porque é isso que vai garantir que você assimile. Você treina com tempo cronometrado, lembrando que a prova no passado tinha 2 horas e meia. Se você não tem prática, como é que você vai correr essa maratona, meu bem? Tem que correr a maratona de forma contínua. E o seu cronograma cabe na sua rotina real, na sua vida? Isso porque uma coisa é você falar que vai estudar 3 horas por dia. Outra coisa é você não ter 3 horas por dia e ficar frustrado achando que você vai brotar essa hora na sua vida. Não é assim que as coisas funcionam. Se você só tem 1, 2 horas por dia de semana, a gente vai ter que caçar um final de semana aí para você estudar. Ah, professor, eu vou ficar sem lazer. Vai ficar sem aprovação também. Então escolha o seu difícil. Às vezes é necessário. Mas lembrando que é só durante um tempo, gente. Não é para sempre, não. E vale a tua vaga, a carreira da tua vida. E se você elabora ou recebe de alguma forma feedback sobre os seus padrões de erro. Os meus alunos no CDC, quando eles terminam o simulado semanal, eles recebem a correção automática e
Um ou 2 dias depois, eles recebem também o meu feedback por e-mail, além de cobrança quando eles não fazem o simulado, porque eu fico bem brava e mando e-mail cobrando o simulado, porque é a única forma que eu tenho de aferir quanto que você aprendeu desse conhecimento. E aferir é dar uma nota, quantos por cento de acerto. A gente tá aqui em busca de 70% de acerto, porque se semana após semana você acertar pelo menos 70%, o seu resultado final será de, no mínimo, 70%. Por isso que eu falo que resultado é construção. Se você assinar lá 3 ou mais, não indicam que o sistema ainda é frágil. Toma cuidado com isso. Esse cronograma, gente, há 2 anos eu elaboro ele com 6 semanas de duração. Então, se você estiver saindo do mais absoluto zero, é totalmente possível que você passe para esta residência. Só que ele é um caminho, não é uma corrida. Aqui na sua tela tem basicamente o cronograma que eu apliquei ano retrasado, ano passado, e tive diversas alunas aprovadas. E você pode ser uma delas. Lembrando que a rotina semanal é de você fazer o estudo teórico, você utilizar os instrumentos de revisão que eu te mando, no caso, mapas mentais, flashcard, uma inteligência artificial que funciona como monitoria, lista de questões, um simulado. E a correção do simulado e ainda tem uma aula ao vivo que acontece uma vez por semana. Então, é tudo isso repetido 6 vezes até chegar à sua prova. Você consegue adaptar isso sozinho se você quiser. Ou você pode entrar na Turma CDC e me deixar te mandar tudo organizadinho no seu WhatsApp, além de você ter um encontro ao vivo comigo para a gente resolver uma lista de questões. Bem, essa é a organização que sustenta o CDC-UERJ. O que você está recebendo agora? Você já recebeu, na verdade, as provas anteriores. Você tem o diagnóstico das questões já aplicadas, o radar da CPUERJ com essas questões da literatura, esse mini simulado para você tentar levar para o seu dia a dia essa forma de fazer as questões, e um cronograma de 6 semanas que eu vou liberar na comunidade quando o edital for publicado. Por que isso? Porque eu preciso confirmar as referências. Tá arrumadinho já. Mas e se eles mudarem uma referência ou outra, gente? Então eu vou esperar sair a publicação para eu atualizar para você. Além do que, eu vou comentar esse edital numa aula ao vivo também. E dentro do CDC, eu vou fazer todo o cronograma ajustado à banca, como sempre, aulas direto ao ponto, para você saber exatamente o que você precisa estudar e revisar, as revisões orientadas de acordo com a sua lacuna, os simulados semanais e a sua correção individual e acompanhamento diretamente feito por mim. Lembrando que a turma ainda não está aberta, ela será lançada assim que o edital for publicado. A prova não começa quando o edital sai. Na verdade, você já começou a preparação e você nem percebeu. Começa quando você deixa de estudar no improviso. Então, quais são os deveres de casa para você a partir de agora? Primeiro, permanecer na comunidade, fazer o seu diagnóstico do que eu coloquei aqui e acompanhar os próximos conteúdos gratuitos para a gente ajustar a sua preparação para a prova que você provavelmente fará em setembro. Conforme eu disse, é totalmente possível você ser aprovado na residência da UERJ, mesmo saindo do zero. Se você não conseguiu dar conta do Enares, se aconteceram questões na sua vida, se você se enrolou, calma, ainda é possível e muito possível você se tornar residente de um desses dois programas. Continua de olho na comunidade, acesse o material que está aqui na legenda do vídeo, que nós temos uma aprovação para conquistar. Bem, a gente se vê e a gente se fala na comunidade CDC. Ah, o link de acesso está aqui embaixo, caso você não tenha entrado ainda. Um abraço. Tchau, tchau.